E aí, verdadeiro ou falso? Fato ou fake? Olha só o que diz essa afirmação aqui, gente, no desafio do mestre de hoje. Olha só. Num triângulo retângulo, triângulo deve ser retângulo, a altura relativa à hipotenusa é sempre menor ou igual que a metade da hipotenusa. Além disso, a igualdade só ocorre quando o triângulo retângulo é isósceles, ou seja, quando seus catetos são iguais, né? Isso é importante. E a pergunta é se você seria capaz de dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, muito interessante. A gente percebe que essa afirmação ela tem duas partes, né? Na primeira, ela fala que a altura relativa à hipotenusa é sempre menor ou igual que a metade dessa hipotenusa, né? E na segunda parte, ele ainda afirma que a igualdade, né, entre essa altura relativa à hipotenusa e a metade da hipotenusa, ela só acontece quando o triângulo retângulo é isósceles, né? Quando seus catetos são iguais. E, né, antes de resolver esse desafio, eu devo dizer que esse desafio foi retirado do nosso livro Iniciação à Matemática, um curso com problema de soluções, esse livro que está aparecendo na sua tela nesse exato momento, certo? Um livro de matemática olímpica, né, que trazia essa afirmação aqui e a sua demonstração, que eu vou fazer aqui para vocês agora. E é nesse tipo de exemplo, gente, de desafio, que você percebe como a matemática é magnífica, como ela é interessante. Olha só, eu trouxe aqui embaixo um triângulo retângulo, para ver entender melhor o que esse desafio propõe, né? E olha só que coisa, ele fala da altura relativa à hipotenusa. Vou desenhar ela aqui mais ou menos para vocês. Vamos ver se sai direitinho. Vamos lá, altura relativa à hipotenusa. Assim que o aplicativo deixar, será traçado, como eu pensava, né? Vamos lá então, vamos lá. A altura relativa à hipotenusa está aqui. Vamos tentar esboçar. Está aqui mais ou menos, uma altura, finge que isso aqui está reto, tá? E essa altura, formando aqui 90 graus, né, sempre, temos aqui uma altura H. Do mesmo modo, né, essa aqui seria a hipotenusa do triângulo retângulo, né, claro, ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né, é sempre a hipotenusa. E eu vou desenhar ela aqui para você, hipotenusa, né, vou desenhar aqui com meu pincel, esse ladinho aqui todo seria a hipotenusa, certo? Então, ó, vou desenhar aqui, saindo uma hipotenusa, vamos marcar aqui. Essa aqui é hipotenusa, vamos lá. De novo aqui o pincel. Marcar aqui esse ladinho todo. É a hipotenusa que eu vou chamar de A, né? Normalmente ele é chamado de A. Certo? E aqui são os catetos, né? Primeiro cateto que eu vou chamar de B. E segundo cateto que eu vou chamar de C. E, gente, para conseguir provar se isso é verdade, se isso é mentira, não é mesmo? Que é o que pergunta o desafio. Eu convido você a fazer uma revisão comigo primeiro acerca disso aqui, olha só. Das relações métricas existentes em um triângulo retângulo, olha só. Relações métricas no triângulo retângulo aqui para você como revisão nesse vídeo maravilhoso, olha só. É claro, em um triângulo retângulo eu fiz aqui um desenho parecido com o que eu tinha esboçado ali para vocês antes, para mostrar isso aqui para vocês, né? Vocês já devem ter visto em algum momento aí do estudo de vocês, acredito, uma figura como essa e as propriedades que a gente pode tirar a partir dessa figura. Primeira coisa que eu tenho que te explicar é esse M e esse N, né? Eles seriam as projeções dos catetos na hipotenusa, né? Assim, se você não está lembrado, é isso que eles são. Por exemplo, esse M que aparece aqui, ele corresponde à sombra, à projeção do cateto B na hipotenusa A, certo? E esse N corresponde à sombra, à projeção do cateto C na hipotenusa A, tudo bem? E eles são importantes para algumas relações. Por exemplo, daqui eu tiro
além do próprio teorema de Pitágoras, muito famoso, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, eu tiro também que, por exemplo, a vezes h é igual a b vezes c, né? A vezes h, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Além disso, temos b ao quadrado é igual a vezes m, né? Assim, ó. B ao quadrado, cateto b ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, vezes esse m que aparece aqui. Do mesmo modo, c ao quadrado seria a hipotenusa vezes a projeção dele, né? C ao quadrado, cateto c ao quadrado, seria a hipotenusa inteira vezes esse n, que é a projeção dele. Mas a relação que nós vamos usar, que é interessante para a gente, é essa última que aparece aqui, gente. Ela é muito interessante, olha só. H ao quadrado é igual a m vezes n. Perceba, ó, h ao quadrado, né, altura ao quadrado, é igual a projeção vezes projeção, certo? É ela que a gente vai usar. Essas outras aqui estão aqui só de brinde para você, né? De brinde para você, como revisão. E eu acho que isso já vale o seu like, né? A sua inscrição nesse canal aqui que veio para arrebentar. Veio tudo, matemática de mestre, aqui para você, beleza? Então, ó, voltando aqui, que nós temos? Vamos usar a seguinte relação, né? H ao quadrado é igual a m vezes n. Tudo bem? Essa relação nós vamos usar. E é claro, né? Antes que eu me esqueça, vamos marcar aqui, né? Semelhantemente ao que fizemos na figura explicativa de antes, temos aqui, ó, o m, que é a projeção do cateto B, e o n, que é a projeção do cateto C. A gente vai usar aqui por causa dessa expressão. Olha só que interessante. Tendo esse m e esse n, eu posso afirmar, segundo a minha relação, é assim, que h ao quadrado é igual a m vezes n. Tudo bem? E uma outra coisa que nós percebemos é o seguinte, ó, que m mais n é igual a A, né? Essa projeção aqui mais essa projeção aqui, esse m mais esse n, vai resultar na hipotenusa inteira. É ou não é? Então, a gente pode reescrever assim, ó, que o meu A, que é a minha hipotenusa, vou fazer um A decente para você. Espera aí, ó. A minha hipotenusa, esse A, ele vale m mais n. Duas informações, duas observações que vão nos ajudar. Nessa primeira, olha só. Malandramente, eu posso fazer o seguinte, ó, extrair a raiz, né? Então, h seria igual a raiz quadrada de m vezes n. É ou não é? Sim, com certeza. Né? E olha só que interessante. Gente, que interessante. Temos o seguinte, olha só. Temos que h é igual a raiz quadrada de m vezes n. E daí? Gente, essa raiz quadrada de m vezes n, além de significar uma raiz de um produto entre dois números, né? Ela também é uma média, né? Assim, você lembra da média geométrica entre dois números, né? Seria a raiz quadrada do produto dos dois números, né? Assim, ó, por exemplo, calcule a média geométrica, por favor, entre os números 2 e 8. Como é que seria? Seria a raiz quadrada de 2 vezes 8, que vai dar a raiz quadrada de 16, que é 4. É assim? Isso aqui, ó, por exemplo, né? Só para ilustrar para você. E com base nisso, eu posso dizer que esse h seria a raiz quadrada de m vezes n e seria também a média geométrica entre esses dois números. Não é assim? Sim. E o que você sabe acerca da média geométrica? Além do modo como você calcula essa média, né? Ela também aparece em uma desigualdade muito importante. Não é assim? Que é o seguinte. Temos que, vou desenhar aqui para você, assim que o aplicativo permitir. Temos o seguinte, ó, que a média geométrica entre dois números, né? Ela é sempre menor ou igual que a média aritmética
né, sabemos disso, isso é uma verdade. Se você não sabe, gente, eu vou gravar um vídeo provando essa desigualdade. Se eu já o gravei, ele está aparecendo nos cards aí para você, tá? Nas sugestões. Mas, por alto, é importante a gente saber que isso aqui é verdade, né? Que a média geométrica ela é sempre menor ou igual que a média aritmética entre dois números, né? Então, com base nisso, afirmamos o que, gente, com base nisso? O seguinte, né? Que a média geométrica entre o M e o N, né? M vezes N, fazer aqui um negócio mais decente, algo maior, porque vocês merecem, né? Afirmando o seguinte, ó, e a média geométrica entre M e N, né, assim, ela é certamente menor ou igual que a média aritmética entre eles, que seria M mais N dividido por 2, certo? E olha só, com isso já encerramos a demonstração praticamente, porque veja, o que é isso, gente? Isso aqui é altura, a gente já verificou aqui em cima, né? Isso aqui é altura. E o que é isso, gente? Esse M mais N aqui? Ele é a nossa hipotenusa, né? Assim, esse aqui é o valor de A, né? Também verificamos aqui. Então, com base nisso, a gente pode concluir o seguinte, né? Que H, a minha altura, ela é sempre menor ou igual que a minha hipotenusa sobre 2. Ou seja, a altura de um triângulo retângulo, ela é sempre menor ou igual que a metade da hipotenusa, conforme afirmava, né, o enunciado do nosso desafio de hoje, né? Conseguimos provar isso, né? Podemos colocar aqui até, ó, um QED, um CQD, ou então, mais emblemático, esse quadradinho, né? Com esse quadradinho pintado aqui, mostrando que nós conseguimos provar, né, essa primeira parte do que dizia a afirmação que estava lá no enunciado. Mas ele também fala em uma segunda parte o seguinte, que além disso, a igualdade, ou seja, a altura relativa à hipotenusa, ela seria igual à metade da hipotenusa se o meu triângulo retângulo fosse isósceles, né? E apenas quando isso acontecer. E isso é a mais pura verdade, gente, porque pense no seguinte, vou voltar aqui até para a nossa teoria de antes para vocês entenderem, olha só. Temos aqui as relações métricas novamente. Perceba o seguinte, se meu triângulo retângulo ele for isósceles, o que nós teremos? Que esse lado aqui, esse cateto B, seria igual a esse cateto C, né? Como dizia também lá na afirmação do enunciado. E olha só que coisa, se esses dois aqui são iguais, eu tenho que B ao quadrado é igual a vezes M, não é assim? B ao quadrado é igual a A vezes M, não é assim? E C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, se esses dois aqui são iguais, se o B e o C são iguais, então certamente o M e o N vão ser iguais, né, gente? Porque aqui temos a hipotenusa que é igual nos dois, e B ao quadrado e C ao quadrado que seriam iguais, né? Então, só me resta a opção de o M e o N também serem iguais nesse caso. Então, ó, as duas projeções, o M e o N, terão a mesma medida, no caso de um triângulo retângulo isósceles. E sabendo disso, nós podemos entender, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Vou colocar até aqui novamente, que estamos agora falando do caso em que os dois catetos são iguais, né? Esse é igual a esse. Eu vou ter o seguinte, olha só, que conclusão maravilhosa. Como os dois aqui são iguais, nesse segundo caso, eu vou ter que M vezes N vai ser o quê? Por exemplo, se eu tenho, nesse caso, vou botar aqui até de outra cor. Se eu tenho nesse caso que o M é igual ao N, no caso de triângulo isósceles, eu vou ter que a raiz quadrada de M vezes N pode ser, por exemplo, raiz quadrada de M vezes M. Os dois são iguais? Sim. Né? E eu vou ter que isso aqui é sempre menor ou igual, né? Segundo o que nós provamos aqui, que M mais N. Mas como os dois aqui são iguais, eu vou ter M mais M, que vale 2M. É assim, 2M. É isso? Ó, sobre 2. Beleza? E continuando aqui, eu vou ter o seguinte, ó, resolvendo aqui, ó, M vezes M é M ao quadrado. Então, eu vou ter raiz quadrada de M ao quadrado, certo? Com certeza.
Isso aqui vai ser sempre menor ou igual que, olha só, 2. Simplifica com 2, né? Então aqui fica m. Né? Assim, ó, esse 2, ele corta com esse 2 que está aqui no denominador. Certo? E terminando aqui no último passo, essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de m ao quadrado, a gente sabe que é m, né? Assim, m. Já que temos que esse índice aqui da raiz, que está até escondido, esse índice 2, ele pode ser cancelado neste caso, né, com o m ao quadrado que aparece aqui, com o expoente 2 no m. E eu vou ter então que m é menor ou igual que m, o que é verdade, né, evidentemente, né? E eu tenho também, nesse caso específico, que m com certeza é igual a m, né? E com base nisso, eu reparei aqui agora que eu subi um morro terrível, né? Mas eu vou fazer aqui retinho para vocês, olha só. Eu vou ter com base nisso que m é igual a m. É assim, ó. É o caso da igualdade, gente. É o caso da igualdade que pode ser verificado quando o triângulo retângulo é isósceles, certo? E agora, gente, terminado isso, percebemos que essas duas expressões são iguais, né? Tem o mesmo valor, as duas resultam em m, não é? Quando o triângulo retângulo é isósceles, e a desigualdade aqui foi provada. A desigualdade que era afirmada na primeira parte da afirmação presente no enunciado. Então, feito tudo isso, a gente pode dar por encerrado o desafio do mestre de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, divulguem. E eu acho que o vídeo de hoje merece o seu compartilhamento e a sua inscrição nesse canal. É um vídeo muito interessante, virão muitos outros desafios do mestre ainda, entendeu? Essa playlist ainda está em construção. Todos os desafios que eu estou resolvendo aqui agora no YouTube, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, né? Foram postados antes no Instagram e no Facebook do canal, ó. E se você desejar, nos siga lá, nos acompanhe sempre para ter acesso a mais conteúdo como esse. Esse ano eu espero conseguir proporcionar a vocês muitas coisas interessantes, e contar com a ajuda de cada um de vocês será muito importante nessa caminhada, né? Então, muito obrigado a você que me ouviu, que me viu, que me assistiu. E até o próximo vídeo. Isso aqui é Matemática de Mestre, né? Sempre tradicional para que você e eu juntos, de estudante para estudante, eu também sou universitário, né? Eu sou estudante ainda, eu sou universitário, nos tornemos os mestres da matemática, tudo bem? Então aqui quem falou foi Matheus Terra, só para me apresentar de vez para vocês, né? E até o próximo vídeo. Valeu!